Mais uma vez, amigo gringo, responde. 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 Responde! A primeira pergunta é do Lucas Silva, que perguntou: amigo gringo, onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Bom, muitos de vocês já discutiram nos comentários como perguntar para um nova-iorquino sobre os ataques de 14 anos atrás. E assim como o Lucas fez, com respeito e sempre lembrando que muitas pessoas aqui perderam família e amigos. Eu não perdi ninguém, graças a Deus. Na época morava no norte de Manhattan, na rua 181, e as torres ficavam no extremo sul, a quase 20 quilômetros. Algo que quase ninguém lembra é que naquele dia teve eleição para prefeito. Eu fiquei sabendo quando saí para votar. Ouvi no rádio de um carro e, como era repórter, fui mandado para fazer uma matéria no Bronx de como a tragédia afetou um dos bairros mais pobres da cidade. Como as pontes estavam fechadas, saí de Manhattan a pé e da ponte dava para ver fumaça preenchendo o céu 20 quilômetros ao sul. É algo que nunca vou esquecer. Enquanto outros repórteres entrevistavam as famílias de banqueiros, eu passei os próximos dias entrevistando os parentes dos garçons e das faxineiras que também trabalhavam nas torres. A segunda pergunta é do José Eduardo Vilar Nassar, que escreveu: amigo gringo, no Dica Amigo número 9, você falou Houston com sotaque texano? Ouvi errado. Porém, no metrô de Nova York, ouvi o condutor falar Houston Street. Tem dois jeitos diferentes de pronunciar? Há uma forma correta para Nova York e outra para o restante do país? Olha, não são sotaques diferentes. São dois nomes diferentes, mas que se escrevem igual. Houston é uma cidade de Texas em homenagem a Samuel Houston. E Houston Street é uma rua de Manhattan em homenagem a William Houston. É fácil lembrar. Houston é a rua e a outra nem precisa, porque essa cidade é meio chata. Lucas Pacheco perguntou: amigo gringo, quanto você dá de gorjeta para o cara que entrega uma pizza? E se dá gorjeta para o entregador de correios quando ele traz uma encomenda? E o funcionário da TV a cabo? Nossa, cada vez que vocês fazem uma pergunta sobre gorjetas, até eu fico confuso. Bom, vamos lá. Entregador de pizza, você deve dar 10 a 20%, mas nunca menos de $2. Esses caras ganham muito pouco. Funcionário do Correios, você não precisa da gorjeta, eles já ganham bem. E funcionário de TV a cabo também. Mas no caso de instalação de móveis ou outra coisa bem pesada, eu acho bom dar 5 ou $10 ou até mais se o produto é muito caro. Especialmente se o seu prédio não tem elevador. Não se esqueça de se inscrever no canal. E queremos mais perguntas para Amigo Gringo Responde. Escreva nos comentários ou na nossa página de Facebook. Agora, sua aula de nova-iorquês, que é uma pergunta do Damien ABR, sei lá. Bom, ele escreveu: amigo gringo, qual a diferença entre os verbos to lend e to borrow? Ambos significam emprestar, né? Olha, o seu verbo emprestar é muito esquisito para a gente, porque significa duas ações opostas. Normalmente, para duas ações opostas, tem dois verbos diferentes. Vou demonstrar. Eric! Para entender melhor, vou dar outro exemplo. Duas ações opostas. Eu bato no Eric e ele apanha. Porém, em inglês, é o mesmo verbo, to hit. I hit Eric and he gets hit by me. Igual com o verbo emprestar. Vocês têm um verbo, a gente tem dois verbos. Olha, Eric, may I borrow $20?
Yes, I will lend you $20. Thank you. A gente precisa de outro exemplo. Eric, algum exemplo? Can I borrow the broom? Boa. Okay. Yes, I will lend you the broom. Thank you. Okay. Quero mis $20.